Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é muita coisa que o padre vai falar, então depois você procure aí no Spotify, coloca lá, busca Padre Enéas, daí vai aparecer a homilia, porque é bom depois você até anotar o que o padre vai falar. De fato, esse evangelho, ele, como a gente sabe, ele resume toda a nossa fé e o ensinamento de Jesus. Então o padre não vai perder tempo e já vamos falar na prática. Amar a Deus e amar o próximo. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer de fato para amar a Deus? Então, vamos olhar para Jesus, não é? Jesus é o parâmetro de se amar a Deus. A prática de Jesus no amar a Deus e no amar ao próximo. De modo especial, a gente vai ver as falas de Jesus no amar a Deus. Então, para não perder tempo, a primeira coisa que você deve fazer para amar a Deus é o culto e a adoração devida a Deus. Jesus diz assim, no capítulo 6 de São João: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Primeira coisa para amar a Deus: o culto e a adoração devida a Deus. São Tomás, ele vai colocar que quando a gente participa da missa, a gente está realizando um culto de justiça. Justiça não é aquilo que hoje a gente pensa do que é justiça. Para São Tomás, justiça é dar a cada um aquilo que é devido. Nós então devemos dar o devido culto a Deus. Só que por mais santo que você seja, você não consegue dar o devido culto a Deus. Por mais santo que você seja, Deus é mais santo que você. Quando é que eu dou o devido culto a Deus? Quando eu participo da missa. Porque daí quem é que está dando culto devido a Deus? Jesus. A missa é Ele se oferecendo ao Pai. Quando você vem na missa, você entra nele. E aí sim você dá o culto devido ao Pai. Por mais que as pessoas fiquem... Vocês vão ver nessa homilia que a gente gosta de ficar com frases prontas ou com frases de tapar o sol com a peneira. E por vezes é coisa do inimigo, né? E por vezes vem aquelas historinhas assim: eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Não, meu irmão, você não consegue dar o culto devido a Deus. Quando você vem na missa, você presta esse culto. Aí durante toda a semana, tudo aquilo que você fizer, aí vai estar encaixado em Jesus. Aí tem sentido. Aí essa oração, de fato, ela é apresentada a Jesus. No ofertório, o que vai acontecer no ofertório? Não é o momento simplesmente você dá o dinheiro. Esse momento, esse gesto é um gesto simbólico. No ofertório você traz tudo aquilo que você fez durante a semana para que Jesus ofereça ao Pai, para que aquilo tenha valor, para que aquilo seja um culto devido a Deus. No fundo, olha só como é. Quando uma pessoa falta da missa no final de semana, ela descumpriu o primeiro mandamento. Ela colocou algo ou alguma coisa no lugar de Deus.
Ah, não vou hoje que eu estou com sono. Ah, não vou que eu estou com preguiça. Ah, não vou porque tem jogo. Ah, não vou porque tem festa. Ah, não vou porque eu não quero ir. Ah, não vou. Não é? Mas para especificar, ainda Deus deixou um mandamento. O terceiro mandamento, de guardar domingos e dias de festa de guarda. Ou seja, a primeira coisa para amar a Deus é prestar o culto devido, é ir na missa. Não adianta ficar, reza em casa, igreja isso, igreja aquilo outro. Existe um mandamento para você vir. Segunda coisa disso, Jesus era um judeu praticante. Jesus ia na igreja, gente. Jesus ia na sinagoga, ia no templo, ele fazia os cultos devidos, já ensinando os apóstolos, mas ensinando a partir da igreja que ele ia fundar, para que assim também os apóstolos já entenderam, já desde o começo. Se você pegar os apóstolos, já fala, primeiro dia da semana, eles se reuniam para prestar o culto devido. Não adianta eu falar que amo a Deus, mas não vou na missa, não adianta, vocês vão ver muita coisa aqui que é blá só, não é? A gente fala, eu amo a Deus todo o coração, mas algumas coisas a gente precisa cumprir, para de fato isso se realizar. A primeira coisa é o culto devido a Deus. Missa, quando você faz adoração, mas de modo especial é a missa, porque é Jesus que está se oferecendo ao Pai, e aí Jesus, como Ele é Deus, Ele presta o culto devido, Ele presta um culto de justiça, Ele dá a Deus aquilo que Ele merece. Jesus consegue fazer isso. Nós, quando viemos na missa, a gente entra nele, que nem imã. Segunda coisa, obediência completa. Olha que Jesus fala, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Também não adianta ficar se enganando. Como é que eu faço a vontade do Pai? Como é que eu amo a Deus fazendo a vontade do Pai? Não tem enrolação, cumprindo os mandamentos. Não adianta eu falar que amo a Deus, mas não cumpro os mandamentos, mas não quero viver os mandamentos, questiono os mandamentos. Se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. E a primeira coisa que Ele manda de modo assim, ordinário, de modo direto, são os mandamentos. Hoje em dia a gente chega num ponto que as pessoas, não só elas descumprem os mandamentos, como elas querem mudar os mandamentos. Eu acho que pecar contra a cidade já não é mais pecado. Eu acho que, falar mal do outro não é mais. Eu acho que faltar da missa domingo não é pecado. Veja, as pessoas não só elas não cumprem os mandamentos, como elas querem mudar os mandamentos. E depois fala assim, mas eu amo a Deus. Como que ama a Deus? Veja Jesus falando, o meu alimento é cumprir a vontade do Pai. Eu cumpro a vontade do Pai quando eu me santifico. Sede santos, olha só, é um mandamento, Ele está mandando. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Como é que eu começo a vida de santidade? Cumprindo os mandamentos. Não fica enrolando, não fica negociando com o diabo, sabe? Eu acho que não é bem assim. Não, gente, senão Deus colocava os mandamentos no condicional. Ora, é assim, não tenha raiva, mas se a pessoa for ruim, você tem a raiva, pode ter um pouquinho, não tem condicional, não é? Veja aqui, quando Jesus fala assim, vai lá e visita os presos, lembra? Estive com fome, estive nu, estive preso. Não fala assim, eu estive preso injustamente. Não tem condicional. A gente fica pondo condições, sabe? Mas... Não, gente, é cumprir os mandamentos, para de manha. Quero amar a Deus, prestar o culto devido, cumprir os mandamentos. Terceira coisa, comunhão constante e oração. Certa vez estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Também não tem desculpa, gente. Como é que a gente ama a Deus se a gente não reza? Se eu não tenho 15 minutos durante o dia para conversar com Deus, para falar com Deus, então Deus não é minha prioridade. Então eu não amo a Deus. 15 minutos, você aí vai escolher o jeito que você
vai rezar em casa? Pode ser o terço, o rosário, pode ser a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. Não é simplesmente uma leitura, mas uma leitura orante. Você vai rezar com a Bíblia. Você pode rezar a Quaresma São Miguel. Você vai achar um jeito de você rezar, de você estar em comunhão com Deus. Pensa assim, como é que um casal de namorado, por exemplo, fala assim: ah, eu te amo, mas o cara nunca quer se encontrar com ela. Ah, a hora que der a gente vai. Não é? Você quando ia casar aí, ó, tava namorico, tava namoro, não queria desgrudar dela, não é? Da cremosa. Quando a gente ama alguém, a gente quer estar junto. Agora a gente não quer estar junto de Deus. Esse momento de oração é esse momento, todo dia, que eu tenho para namorar com Deus, para chorar para Deus, para pedir para Deus, para se alegrar para Deus, para agradecer a Deus, para de fato o meu dia ter Deus no centro. Mas por muitas vezes também, você pode até cumprir, lembra a primeira coisa? Vem na igreja, mas daí vai falar com Deus só semana que vem. Muita gente aqui, que está aqui na missa agora, só vai falar com Deus semana que vem. Gente, esse amor aí está xoxo, viu? Esse amor aí, se aparecer um outro ou uma outra, ele vai pular cerca. Está muito xoxo esse amor. É preciso de fato que eu tenha tempo com Deus. Padre, eu não tenho tempo para rezar. Mentira, o catecismo da igreja fala isso. Por quê? Porque são outras as suas prioridades. Se a sua prioridade é de fato amar a Deus, veja que Jesus falou: qual é a primeira mandamento? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a sua força, se de fato essa é a sua prioridade, você vai ter tempo. A gente gasta tempo com zap, com conversinha, com futebol, com comentários do futebol, com Facebook, e aí a gente fala assim: ah, não tenho tempo para rezar. Quer amar a Deus? Ama a Deus de fato? Você tem que ter vida de oração contínua. Outra coisa, falei para você que era bom depois você anotar, não é? Dependência do Pai. Eu e o Pai somos um. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o projeto dele na minha vida. E o projeto dele na minha vida tem situações que ele vai dar o que eu quero. Mas tem situações que ele não vai dar o que eu quero. Quando você pede algo para Deus, Deus pode falar sim, Deus pode falar não, e Deus pode falar espere. Se eu começo a questionar, se eu começo a reclamar, se eu começo a fazer drama, se eu começo a fazer birra com Deus, eu não amo Ele. Eu preciso amar o projeto dele. Esse projeto dele, de fato, ele nos desconcerta, porque o projeto de Deus não é ser o gênio da lâmpada para nós. O projeto dele é te levar para o céu. Ele, como Pai e Deus, ele sabe o que é melhor para você. E por vezes a gente tem que passar por situações para a gente ter a noção exata de que Ele está nos sustentando, de que Ele é a nossa força, e às vezes tem que passar por situações para ser corrigido. Você que é pai e mãe, faz isso com o seu filho. Quando você leva lá o seu filho para tomar uma injeção, o seu filho não entende, ele vai pensar assim: nossa, meu pai está fazendo mal para mim, está doendo. Muita coisa na nossa caminhada é injeção que Deus dá para curar a gente. Muita enfermidade física, às vezes é para curar a gente, para nos curar, para nos levar para o céu. Então perceba que amar a Deus, então, também é amar o projeto de Deus que Ele tem para mim. Então eu preciso parar de reclamar, parar de questionar, parar de fazer drama. Ele é o meu Pai, eu te amo, então bem-vindo ao projeto de Deus. Amar a Deus, é necessário amar a casa de Deus, que é a igreja, não é assim? Você ama a pessoa, você tem que amar o ambiente que ela vive. Esse ambiente é a igreja de Deus. Veja, aqui tem duas coisas. Primeiro, a igreja, o espaço físico,
que ela é importante sim. O espaço físico, vai dizer o Vaticano II, ela é uma extensão do corpo de Cristo. Essas paredes são sagradas, gente. Esse chão que você pisa é sagrado, não é? É só trazer um endemoniado aqui, você vai ver. Por quê? Porque essa é a casa de Deus. Não é um salão simplesmente que a gente comprou, alugou. Amar a casa de Deus, então significa, precisa ter um cuidado com a casa de Deus. Aquilo que o Padre sempre fala, se a gente cuida da nossa casa, imagine da casa de Deus então. Então tem que estar limpa, tem que estar ajeitada, tem que estar reformada, tem que estar com os objetos no seu devido lugar, com os objetos limpos. Tudo isso mostra o amor que eu tenho a Deus. Pensa assim, uma pessoa de fora chega aqui, vê toalha tudo suja, banco todo zoado, não pega nada, não funciona nada, a pessoa vai falar assim, que comunidade que é essa? Essa comunidade não ama Deus, não. Primeira coisa é o espaço sagrado. O espaço sagrado, aí entra tudo que a gente tem que fazer para cuidar da casa dele. Dízimo, campanha. Quando você entra na campanha, por exemplo, você está amando a casa de Deus, por conseguinte, você está amando a Deus. Você lembra que Jesus fala, o zelo por tua casa me consome. Por muitas vezes a gente não ia ter banquinha na porta da igreja vendendo as coisas para Jesus derrubar, não é? Mas em alguns lugares Jesus visse a igreja, a casa do pai dele zoada, o chicote ia estralar, não é? Pensa assim, o Santíssimo, o lugar que está o Santíssimo, tudo zoado, a luzinha apagada, a portinha aberta, hóstia mofando, e o chicote estrala, não é? Agora existe uma outra coisa que é a questão espiritual. Nós somos igreja, nós somos a casa do Pai. Essa igreja tem que ser amada. Então você também ama a Deus quando você ama a comunidade, quando você faz o bem para a comunidade, quando você faz o bem às pessoas da comunidade, quando você percebe que a casa do Pai, ela precisa de reforma. A gente não acabou de reformar aqui a igreja física, precisa de reforma. A igreja que somos nós também precisa de reforma. Ninguém aqui está pronto, é ou não é? Ninguém aqui é santo. A pessoa fala assim, não vou na igreja porque só tem gente pecadora, gente que fala mal do outro, gente que rouba, gente que adultera, gente que mente, pode vir que tem lugar para mais um, não é? A igreja é o lugar de gente enferma. O lugar de gente santa é céu. Quando você chegar no céu e tiver alguém que não é santo lá, aí você pode reclamar. Agora aqui, gente, para onde você olhar aqui, está todo mundo doente, a começar do padre. Todo mundo precisa de reforma. Mesmo assim, eu amo a casa do Pai. A casa é dele, são os filhos dele. O zelo por tua casa me consome. Amar a Deus, ensinar a verdade do Pai. Jesus disse, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Se eu amo a Deus, eu vou replicar o que Deus fala, e não vou ficar falando palavras da minha cabeça, não vou ficar inventando verdades da minha cabeça. Se eu amo a Deus, a verdade, o Evangelho, a doutrina, o catecismo, é a bússola da minha vida, é aquilo que saiu da boca dele, é a verdade que vem dele. Portanto, eu não negocio essa verdade. Não sou eu que falo o que é certo e o que é errado. Eu obedeço essa verdade e ensino essa verdade aonde eu estiver, pagando o preço que tiver que pagar. Por exemplo, tem que falar de modo claro hoje. Casamento é entre homem e mulher. Onde está isso? Está na Bíblia, está no catecismo, é isso. Não é? Agora, a igreja vai falar, olha, se você tem a tendência, você tem que viver a castidade. Se você tem uma dificuldade financeira, de não saber cuidar do dinheiro, você vai ter que viver o cuidado com isso, assim com todo mundo. Agora, eu não posso simplesmente porque, por exemplo, eu chego aqui porque o padre é gordo,
eu pego e falo assim, olha só gente, hoje não é mais pecado comer, pode comer à vontade. Não, eu sou o primeiro que tem que obedecer isso. Entende? Então, a verdade de Deus está acima de mim, mesmo que ainda cada um está correndo atrás. Agora, eu não posso mudar a verdade que vem de Deus. E às vezes a gente tem que pagar o preço, na firma, na faculdade, na família. É a verdade que vem de Deus. O padre acabou de falar, existe uma verdade que você tem que vir na missa todo final de semana. Mas não tem mais, não é? Quando então eu digo a verdade que vem de Deus, não a minha verdade, não aquilo que eu fabriquei, não aquilo que eu acho. Tem muita gente que, sabe, se eu escutar paroquiano meu falando isso, eu dou 200 anos de purgatório. E largo lá, quando eu chegar no céu, eu largo lá, fica aí, fica mais um pouco. Chega e fala assim, eu sou católico, mas eu acho. Não tem que achar nada. A verdade vem de Deus. Por isso tem que conhecer a verdade que vem da boca de Deus, pela palavra, pela doutrina, amar a Deus. Como é que eu amo a Deus se eu não escuto o que Ele fala? Se eu não leio a palavra, se eu não sei a doutrina? Não é? O povo perece porque não tem quem ensine. Só que hoje em dia, você não tem mais desculpa, gente. A internet está aí, você acha 8 milhões de vídeos aí de padres ensinando catecismo, tirando dúvida da fé, sabe? Mas você vai na fonte e, nossa, não fica buscando por aí. Mas qualquer dúvida, coloca lá, eu tenho dúvida sobre aborto, você vai ver lá 1 milhão de padres lá falando, eu tenho dúvida sobre o adultério, sobre o roubo, sobre ir na missa no final de semana, você vai ver lá. Ninguém tem mais desculpa, não é? A gente precisa se autocatequizar, a gente precisa correr atrás daquilo que falhou na nossa formação. A formação sempre é assim, em todo lugar, não é? Você faz uma faculdade, pode ver, entre a faculdade você tem professores excelentes, mas você tem matéria lá que o professor não vai dar direito, o professor vai faltar, o professor é ruim, todo mundo tem falhas assim na formação. O que você tem que fazer daí? Correr atrás. Mas a gente não corre atrás, e aí a gente fica com aquela catequese de criança, sabe? Deus não gosta, Deus acha feio, essa argumentação boba. Vai atrás da verdade que vem de Deus, isso é amar a Deus. Amar a Deus é uma submissão ao Pai até a morte, se for preciso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, o cristianismo é isso: morrer por aquilo que se ama. O primeiro amor é a Deus, o segundo amor é o próximo, daqui a pouco a gente vai ver. Mas os dois têm como ponto de chegada o dar a vida. Amar a Deus então significa que eu preciso muitas vezes morrer para mim em favor de Deus. Quando de fato eu deixo de lado os meus desejos, as minhas vontades, a minha opinião. E por muitas vezes, na história da igreja, para alguns Deus pediu a própria vida. Ou você nega Jesus, ou a gente corta a sua cabeça. Amou a Deus até o fim, entregou a própria vida, não é? São Tomás More, quando o cara vem lá para cortar a cabeça dele, ele levanta a barba e fala assim: tá bom assim? São Maximiliano Maria Kolbe estava lá no campo de concentração, foi sorteado um pai de família para morrer. O pai de família tem 5 filhos. O padre chegou lá e falou assim: olha, se é possível, eu quero trocar de lugar com ele. Vai chegar uma hora que vai ser pedido a sua vida também diante de Deus. Esse pedir a vida, para alguns, pode ser a graça do martírio, de dar a vida de fato. Só que assim, ninguém vira mártir de véspera. Para que chegue nesse ponto, é necessário que a pessoa, durante a sua vida, ela já vá ter que ir entregando. Por exemplo, quando você, abre mão de um compromisso, abre mão de um jogo, de um descanso, porque eu preciso levar uma cesta básica para uma família que está passando necessidade, porque eu tenho que ir na missa, porque eu tenho que fazer tal coisa, você está morrendo.
Você está morrendo para você em favor de Deus. Se eu nunca morro, eu não amo a Deus. Para você estar aqui, por exemplo, agora, você deixou de estar na cama, você poderia estar descansando, estar lá. Não, vou na missa. De certa forma é um morrer para Deus. Por fim, o amar a Deus, ele passa por aquilo que Jesus falou. Amor pelo Pai, refletido em amor pelos outros. Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Veja, essa dobradiça, porque os dois são profundamente interligados. Não adianta eu ficar dizendo que ama a Deus e até cumprir essas coisas que o padre falou, se eu não transformo isso aqui em amor concreto na vida do próximo. Existiu uma heresia na igreja que o Papa Francisco denunciou, que voltou, aliás, nunca deixou de estar sempre aparecendo, que chama gnose. Gnose é um tipo de conhecimento, mas também é um tipo de intimidade, tipo assim, só eu e Deus. Eu e Deus, o resto que se dane. Não existe isso, isso aí não é cristianismo. Por muitas vezes dentro da igreja a gente encontra gente assim. Eu e Deus e que se dane o resto, sabe? Não se importa com a casa do pai, não se importa com quem está do lado, não se importa com o sofrimento do outro, não se importa com nada. Eu rezo o terço, vou na missa, vou não sei o que, mas e aí? Muito bem. Isso se chama gnose. Por outro lado, existe só fazer pelo próximo, sem olhar para Deus. Isso na história da igreja se chama pelagianismo, ou aquilo que a gente conhece como ativismo. Eu me salvo por aquilo que eu faço, vou fazendo um monte de coisa. Se aquilo não tiver embicado, veja que então você precisa perceber aquilo que Jesus falou. Tão unido de tal forma esses dois. Só que o segundo, ele tem que ser uma radiação, uma complementação, uma continuação do que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é dar comida para pobre. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você aí exerce esse amar a Deus fazendo o que o padre falou e também amando o próximo, que a gente vai ver agora. Essa dobradiça então é inseparável na sua vida, os dois mandamentos. Como é que Madre Teresa de Calcutá vai falar assim, vamos perguntar para ela, por que é que você faz tanta coisa pelos pobres? Olha como deve ser o seu cuidado para os outros, olha como deve ser o seu amor ao próximo. Ela fala assim, porque no fundo é uma desculpa para mim amar a Deus. Como eu não vejo Deus, eu amo o próximo que eu vejo. E ali eu estou amando a Deus. É assim. Quando você vai, por exemplo, dar uma cesta básica para alguém, vai ajudar uma pessoa, não é simplesmente, você não é ONG, você é um cristão. Como cristão, o motivador daquilo no seu coração deve ser o amar a Deus, e por consequência eu amo a pessoa. No dia do juízo a gente vai ver que muita coisa que a gente achava que era caridade não era, porque não tinha Deus como motivador. Uma pessoa pode dar a cesta básica aí para 1 milhão de pessoas, para ganhar voto. Pode dar uma cesta básica aí porque é maçom, porque é espírita, porque é isso, porque... Não, você faz pelo próximo porque você ama a Deus. O motivador é Deus. Olha a Madre Teresa de Calcutá, São Francisco. Na base está Deus das coisas. E se está Deus na base, você começa a fazer coisas que você mesmo não ia conseguir fazer, que é aquilo que o padre vai falar agora. Por exemplo, a paciência. Talvez se você não tivesse Deus na sua vida, essa paciência aí, né? Talvez a castidade, por exemplo. Talvez você perceba que é muito tentado nisso, tem muito fogo aí, e aí você só segura por quê? Porque Deus tem um mandamento, porque eu amo a Deus, então me seguro. Então quando você de fato imbica o amor ao próximo, a Deus, a coisa já muda,
Porque você consegue fazer coisas que, aquilo que o povo fala, né? Humanamente você não consegue, sabe? O povo vem e fala assim: ah, padre, o meu humano... você é divino por acaso, né? Mas dá para entender o que o povo quer dizer, não é? Quando de fato são coisas que estão aí em você e você não consegue viver se não for pela graça de Deus. Agora vamos entrar então, entendendo isso, o que é amar ao próximo. A primeira coisa é você saber quem é o próximo. O próximo é essa palavra mesmo, é quem está próximo. Você precisa entender isso, porque assim, na filosofia, principalmente na filosofia de São Tomás, tem um negócio que chama universal, né, Gerson? O Gerson é seminarista, né, Gerson? Você vai explicar o que é universal para a turma? A universal é a igreja universal. Universal significa assim, por exemplo, quando você fala assim, torcida do Flamengo, não tem rosto, entende? É uma turma, você não identifica, você fala de modo genérico. Por exemplo, o povo da cidade nova, não é? É universal, você não vê o rosto, você é um monte de gente lá, é universal. É muito fácil você colocar o próximo como se fosse o universal. Então, por exemplo, é muito fácil você amar quem está na África. Ah, eu amo as crianças que estão na África passando fome, não sei o quê. Não tem rosto, não incomoda você. Você pega, dá R$5 lá no Criança Esperança e depois pronto. E já se acha o São Francisco de Assis. Não, gente, quem é próximo seu é quem está próximo. E quem está próximo seu tem rosto. E por muitas vezes, esse próximo não é fácil de amar. Porque dá canseira, porque dá trabalho, porque importuna a nossa vida. Você vai lá na sua rua, você percebe uma mulher lá que está sem fralda para criança. Aí você vai lá, compra um dia um pacote de fralda. Pronto, fiz caridade, olha como eu sou bom. Vai passar 3 dias, ela vai bater na sua casa de novo. Viu, não tem mais? Passa 3 dias, ela vai bater de novo, não tem mais. Daí você já vai falar assim: nossa, que mais forgada. Repara que se você dá R$5, R$10, R$50 lá para as crianças da África, eles não importunam você. Não tem rosto. É mais fácil. Não estou falando que não tem que dar, mas só que assim, o duro é amar quem é próximo nosso. Porque de fato vai importunar, vai pedir de novo, vai ter que perdoar de novo, vai ter que carregar, vai ter que... São Vicente de Paula, veja, São Vicente de Paulo, passava na mão dele, no tempo dele, passava mais dinheiro na mão dele do que do rei da França. Tudo que passava na mão dele ia para os pobres. E ele falava assim: mais duro que carregar a comida para o pobre é carregar o pobre. E é assim mesmo. Lá na TOTS, lá na comunidade que o pai tem irmãozinho lá que está na 7ª vez que passou lá na casa. Pega, se acolhe, aí passa um tempinho, ele vai para a rua de novo, aí se arrebenta, aí volta, aí, entende? Cansa. Tem gente que dá vontade de falar: chega, ei, mas ele é o meu próximo, ele é que está próximo. Então repara aqui, você tem que perceber que o seu próximo, ele tem rosto. Muito bem. Só que mais perto, mais próximo da pessoa que, por exemplo, está na sua rua, é a pessoa que está na sua casa. Esse é o seu mais próximo. E esse é mais duro, por quê? Porque você sabe todos os defeitos dele, sabe tudo aquilo que ele faz, mas ele é o seu mais próximo. Não é? De novo, é muito fácil você ser caridoso com quem está fora você não conhece. A pessoa vem aqui na rua: onde que fica a rua tal? Aí você explica com toda educação, pá. Nossa, a pessoa sai dali e fala: nossa, que cara educado, né? Aí a mulher fala uma coisa pro cara, o cara já solta os cavalos em cima da mulher.
ela é mais próximo de você do que o cara. Então, a princípio, essa educação, esse cuidado tem que ser em casa, gente, na comunidade. A comunidade tem rosto. Você vem aqui toda semana, você vai conhecendo as pessoas, mas veja, por vezes você não quer saber nem o nome da pessoa. Por quê? Porque daí, se você sabe o nome, ela se torna próximo seu, e aí você se torna responsável dela. Então é melhor nem saber. Primeira coisa é saber quem é o seu próximo. Segunda coisa, para amar o próximo, se importe com as pessoas. Aquilo que o pai está falando, se você não sabe nem o nome, você não se importa com ela. Se importe com as pessoas. Quem que é essa pessoa? Onde ela mora? Não é? Às vezes pode acontecer assim: você tinha uma mulher assim, assado. O padre pergunta para o povo que vinha aqui na igreja, não sei o que, cadê ela? Ninguém sabe responder. A mulher vinha todo domingo, às vezes até, sei lá, lavava o chão. Ninguém sabe responder. Por quê? Porque ninguém se importou com ela. Se importe com as pessoas, mesmo as que não merecem, porque não tem condicional. Se importar com as pessoas é saber quem elas são, o nome, onde mora, quem é a família dela, o que ela gosta, o que não gosta, o que se importe com as pessoas. Veja, a gente podia ter um trato, nós padres com o povo, por exemplo aqui do Sagrado Coração, um trato tipo patrão e funcionário. Eu vim aqui e celebrar a missa direitinho, tudo, e queimar o chão. Mas vocês precisam se importar com os padres, e os padres precisam se importar com vocês. Como é que vocês se importam com os padres? Cuidando dos padres, ajudando os padres, não ficando questionando, desobedecendo. Às vezes traz um bolinho, não é? Tudo isso é se importar com o padre. Vai lá o padre, eu chego aqui com uma caixa de alface para o padre Neia. Você não está se importando comigo, porque a primeira coisa que você tem que perguntar: o padre gosta? Não, então que você está dando uma caixa de alface para o padre? Mas para o padre também é assim, é muito fácil, por exemplo, chegar lá na secretária, às vezes a turma fala: padre, eu não consigo atendimento. Por quê, gente? Eu tenho que me importar com as pessoas. É muito fácil chegar lá e falar assim: marca 50 por dia. Aí chega uma pessoa e fala assim: padre, eu estou com problema no casamento. Vamos rezar, né? Deus te abençoe. Próximo. Não é? Eu atendo 50 assim. Eu preciso me importar com elas. Eu preciso perguntar: mas o que está acontecendo? Mas e o seu filho? Mas essa saúde? Mas isso e aquilo outro. Isso aí demanda tempo. E a gente não quer se importar, como o padre falou. Quando há um atendimento, gente, quando o padre atende as pessoas, na confissão, no atendimento, aquilo cansa a gente. Mas só fica sentado lá, vai lá para você ver. Cansa mais às vezes que serviço físico. Por quê? Porque a pessoa chega e descarrega o pior dela ali para você. É muito fácil eu não me importar. Olha, está com dificuldade do casamento, né? Difícil, né? Não está fácil para ninguém, né? Tá bom, reza uma Ave Maria e vai embora. Eu carrego aquilo que vocês contam. Eu tenho que descarregar isso no sacrário. Eu vou lá no sacrário e rezo por cada um que passou. Eu me importo. Eu tenho uma palavra. Às vezes eu não tenho uma palavra para a pessoa, mas eu carrego quando celebro a missa. Eu carrego quando eu vou no Santíssimo, quando as pessoas pedem a minha oração. Lembra do Universal? Às vezes, quando, por exemplo, o padre falou assim: coloque a sua intenção na missa. É a hora de você lembrar de rosto. Pelo meu pai que pediu a oração essa semana, pela minha vizinha, pelo não sei o quê. Se importe com as pessoas. Padre, mas eu tenho problema. Se você quer curar as pessoas, o padre vai falar isso:
você precisa ser curado. Aliás, se você quer ser curado, você precisa curar as pessoas. Isso também é amar o próximo. Deus te deu o mandamento, Deus te deu o poder de curar as pessoas. Como é que você cura as pessoas? Sendo ressurreição para elas. Você precisa trazer vida para as pessoas. Você precisa levar saúde às pessoas. E aqui não é simplesmente, também é cuidado pelo próximo, rezar por elas, mas tem palavras que matam as pessoas, tem olhares que matam o próximo, e você precisa ressuscitar o próximo, curar as pessoas. Às vezes uma palavra, um sorriso, um abraço, às vezes não precisa falar nada, só um abraço já vai curar a pessoa. Só um estar presente, isso é outra coisa para amar o próximo. Meus irmãos, olha só, em tempos digitais, você precisa estar presente. A pessoa mandou uma mensagem para você, falou: minha mãe morreu, eu estou aqui no velório e tal. Aí você manda um emoji de choro. A coisa mais fácil do mundo. Você precisa estar presente. Você precisa ir lá. Entende? A gente está delegando as coisas de estar presente. A gente, por exemplo, tem um amigo seu, amiga sua que fez aniversário. Esteja presente. Não deu para ir no dia, não é simplesmente dar presente, esteja presente. Não deu para ir no dia, vai no outro. Mas sabe, aí manda emoji de aniversário, mensaginha de aniversário. Veja, é não se importar, porque é muito fácil isso. É assim, fazer por obrigação. Hoje em dia a coisa é tão podre, que até o Facebook, o WhatsApp, eles já dão mensagem pronta para você de aniversário. Esteja presente, vai dar um abraço na pessoa, a pessoa está precisando. Esteja presente na sua família, nos seus filhos, na dificuldade do seu filho, na dificuldade da sua filha, na brincadeira deles, brincando com eles. Não está presente, está lá uma múmia lá deitada no sofá. Esteja presente, rola no chão com a criança, brinca com a criança, faz a tarefa da criança. Esteja presente, é o seu próximo. Esteja presente com a sua esposa, ela está passando dificuldade, apareceu lá, a mulherada vem com aquelas doenças lá, né? Mioma, brioma, sei lá como chama os negócios. Vai lá ver o que é, já, cara. Vai ver, põe na internet lá, vai pesquisar, vai ver o que é. É coisa de mulher. Esteja presente na situação do seu marido. Olha, ele está quietão assim porque está com problema lá na dificuldade no trabalho. Você está presente, você está ali. Não é? Precisa ficar cutucando, às vezes não quer falar, o homem é assim, demora para processar, ele fica mastigando, ruminando primeiro dentro, mas você está ali, você está presente. Não, vamos mandar emoji, vamos mandar mensagem de zap, vamos não sei o que. Veja como que virou. É o próximo, você tem que estar próximo, na comunidade, não sei o que. A pessoa fala assim: viu fulano, meu marido está doente, meu filho está doente, não dá para você rezar. Aí a pessoa manda a mãozinha assim, né? Mas reza nada, mandou uma mãozinha lá, é tipo assim, tá bom, beleza, mas estou saindo fora. Que modo de amar o próximo assim? Afeto, demonstre afeto às pessoas, não é ser pegajoso também ninguém aguenta, mas demonstre afeto, gente. Abraço, uma palavra, um sorriso, elogie as pessoas. Elogie a que a pessoa fez, sabe? A esposa passou um batonzinho lá, nossa, tá bonitona, elogie, sabe? Toda criança nasce, a maior parte tem cara de joelho, já reparou? Mas você chega lá, que bonitinho, não sei o que, a mãe fica toda orgulhosa. Você está mentindo? Não, porque criança de fato sempre é bonita. É vida, é uma criança, não é? Apesar de ter cara de joelho, você fala assim, não é? É bonita, não sei o quê. Elogie as pessoas, fale das pessoas, fale bem das pessoas, mostre afeto. Veja, às vezes o filho não tem a liberdade de abraçar o pai. Você é marmanjão aí, você que está casado já,
ou está adolescente, não sei o quê. Meu, para com frescura, abraça seu pai, beija seu pai, sabe? Ah, não, é beijar homem, não, para, meu, é seu pai. Se você não abraçar seu pai, sua mãe, você vai abraçar quem? Depois que perder, aí não adianta ficar com saudadinha. Aproveita agora, mostra afeto, mostra carinho. Isso é amar o próximo. Às vezes você cura, quebre barreiras. Ah, meu pai nunca deu isso, porque o pai dele era pior ainda, não é? Quebre barreira, afeto, demonstra afeto. De novo, não é ser pegajoso, mas você tem que demonstrar afeto, sabe? Quando, sei lá, acontece alguma coisa, não tenha medo de chorar, você é homem aí, fica aí, não é? Qualquer coisa você dá desculpa, não estou chorando, é suor pelos olhos. Escute as pessoas. Também é outra coisa, que é o tipo do emoji também. A pessoa pode falar e você escuta, mas não escuta. Escute as pessoas. O que ela está falando? Você sabe que eu fico em crise, tem hora que eu fico, às vezes eu dou aviso, e aí a pessoa vem na porta, padre, mas o que é mesmo? Que dia que é? O que vai ser? Sabe? Você coloca assim, sábado vão vender bolo, R$5, lá na Sagrado Coração. O que vai vender? Quanto que é? Aonde que vai ser? Meu, eu penso assim, se o cara não escutou o aviso, imagina a homilia. Eu fico em crise, sabe? Escute as pessoas. Para escutar você tem que estar ali. Você, quando escuta as pessoas, de novo, você se torna próximo, porque você se torna de alguma forma responsável também por ela. Você entra na situação dela, você percebe quem ela é, você percebe aquilo que o padre falou do atendimento. A pessoa chega lá, ela fala, eu não escuto, estou pensando, nossa, hoje tem que pagar o banco da paróquia, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar não sei o quê. Ah, Deus te abençoe, vai com Deus, vamos rezar, né? Vai dar certo. Meu, que papo furado. Escute as pessoas. Preste atenção nas pessoas. Jesus vai começar a te escutar à medida que você escuta as pessoas. Amar o próximo, encoraje. Ter coragem, não fica vampirão, sabe o vampirão? Ah, não vai dar certo. Ah, eu já fiz, não deu certo. Meu, talvez dê na vida dele. Não deu para você, mas vai dar na vida do outro. Talvez não deu naquela época e vai dar agora. Encoraje as pessoas a fazer o bem, lógico, sempre. Encoraje as pessoas. Ah, não vai dar certo. Ah, porque esse gay. Ah, porque... Vamos fazer assim na catequese? Ah, porque as crianças. Ah, porque a comunidade. Ah, meu, vamos para a luta, gente. Encoraje as pessoas. Vai ser próximo. Jesus encorajava as pessoas. Gratidão é outra coisa. Seja grato. Agradeça as pessoas. Não vai cair pedaço você falar obrigado. Não vai, e por mínimo que seja o favor. Às vezes, sabe, a pessoa nem fez nada, mas vai lá e agradeça. Ninguém tem obrigação com a vida de ninguém. Só tem por causa do Evangelho. Então, se a pessoa designou 1 segundo da vida dela para fazer algo para você, você tem que agradecer, não é? Porque de alguma forma, de novo, ela está vendo em você Jesus. Então agradeça. Agradeça as pessoas que do seu trabalho, da sua casa, da sua rua. Não é só na comunidade ainda mais, não é? Seja grato, não é? Oh, obrigado por você ter vindo limpar a igreja, obrigado por você ter vindo arrumar as flores, obrigado, sabe? Às vezes aquilo incentiva a pessoa está meio xoxa, problema em casa, aquela coisa toda, aí está pensando assim, acho que eu vou parar de arrumar lá as flores, porque, cansei. Aí vem uma pessoa e fala, nossa, que arranjo bonito, hein? Parabéns, não sei o quê, pronto, a pessoa já, entende? Agradeça, você não sabe o poder do abraço, do agradecimento na vida das pessoas. Seja generoso, e aqui entra outra coisa, saiba dividir. Saiba dividir. Na conta de Deus é assim, quanto mais você divide, mais Ele multiplica para você. Para com esse negócio que é meu. Às vezes está vendo uma dificuldade de alguém, uma necessidade. Presta atenção, gente. Às vezes a gente ajuda, e tem que ajudar, não é? As pessoas aí
carente, de rua, pobre, tudo aquilo que a gente sabe. Mas às vezes a necessidade é de alguém da comunidade, que tem carro, que tem casa. E você olha e você pensa assim, não, essa pessoa está de boa, né? Mas às vezes chega uma época lá que está todo mundo desempregado. E aí o orgulho do outro não fala, ele não fala que está passando necessidade. Mas você precisa perceber, você precisa ficar atento, entende? Seja generoso. Às vezes a pessoa de fato tem casa, mas está sem mistura, está sem uma conta para pagar, está sem. E você que está nessa dificuldade, você também precisa deixar ser ajudado, porque é um orgulho tremendo. Todos nós aqui precisamos de caridade. Todos nós aqui precisamos da ajuda do outro. Se eu acho que eu não preciso de caridade, se eu não preciso da ajuda do outro, Deus vai quebrar isso na marra. Tem gente que ajuda todo mundo, mas não deixa ser ajudado. Deus vai quebrar isso na marra. Uma hora ou outra cai na cama, até a fralda tem que depender de outra pessoa. Seja generoso, divida, peça ajuda, chega lá e fala, olha, estou com uma dificuldade assim, vai com o padre, vai com alguém da comunidade, vai com alguém da família, não tenha receio. Hoje é você que é ajudado, amanhã você ajuda, divida a dificuldade, e divida também a bonança. Seja dócil. Aqui não é ser, sabe? Mas seja dócil, responda, meça as palavras que você fala. Não caia em conversa de temperamento, sabe? Mas eu sou sanguíneo, eu sou isso, sou aquilo outro. E aí as pessoas têm justificado a grosseria, a estupidez, a preguiça, a sexualidade e tudo, sabe? Existe um negócio que chama disciplina. Você coloca o caráter, as camadas da personalidade, os temperamentos, o que você quiser chamar. Você tem que colocar tudo isso sob a tutela de Cristo, sob a disciplina de Cristo. Tem gente que chega lá e fala assim, padre, eu fui grosso com a minha esposa, mas eu sou, sei lá, pneumático, eu sou freumático, eu sou isso aqui. Para com isso. Então se for assim, eu pego, xingo ele de um palavrão lá e falo assim, dou essa desculpa. Não, gente, você tem que colocar sob a tutela de Cristo. Então para de ser grosso. Meça as palavras machucam. Tem palavra que dói mais que tapa no rosto. E aí a pessoa vem assim, mas não percebi. Lógico, é um cavalo, é uma cavala, não é? Para falar uma outra palavra. Meça as palavras, trate bem a turma de casa. Aí trata todo mundo na pancada, todo mundo. E os de fora, olha, nossa, seu marido, hein? Vai lá ver. Seja dócil, vai falar alguma coisa na comunidade, fala de modo dócil, não precisa chegar com as pedras na mão. Tem pergunta aqui na comunidade que as pessoas chegam perguntando para os padres já na ofensa. Não é pergunta, padre, por que sei lá, hoje é verde? Padre, o senhor pode é verde? Calma, que isso, ô louco, não é? Seja dócil, meça as palavras. Para isso vale também o corrigir. Corrigir também é amar o próximo, mas você tem que, de novo, saber corrigir. Você corrige para salvar. Mas a gente não corrige para salvar, a gente corrige para mostrar que manda, para ter razão, para esfregar a verdade na cara do outro. Amar o próximo é ter firmeza e não grosseria. Quando você trata com palavrão, quando você humilha a pessoa, você está sendo grosseiro. Você tem que ter firmeza. Firmeza é cuidado. Corrigir com firmeza. Aí entra ao mesmo tempo uma docilidade. Quando? Como? Medindo as palavras. Toma cuidado, gente, porque acaba a família, estoura uma família. Palavras grossas, palavras malditas, palavras fora de... arrebenta com uma família.
Tem gente depois que não perdoa mais o pai, não perdoa a mãe, não perdoa não sei o quê. Não justifica, porém, tudo começa com um palavreado. Amar o próximo, perdoe e peça perdão. Não vai cair pedaço seu. Como o padre falou, ninguém aqui é Imaculada da Conceição. A gente leva espetada, mas a gente espeta também. Errou, peça perdão. A pessoa pediu perdão, perdoe. A pessoa não pediu perdão, perdoe mesmo assim. Isso é amar o próximo. Por que fica carregando raiva do outro? Suporte o defeito alheio. De novo, o padre falou, ninguém aqui é Santo Antônio. Então todos nós aqui trazemos defeitos. Então São Paulo fala isso, suportai-vos uns aos outros. Tem coisa que a gente tem que suportar, gente. Tem uns irmãozinhos aí que são pesados na cabeça da gente, não é? O padre que sabe. Lá na paróquia, mas eu vou contar um segredo intra-casa paroquial. Quando tem alguém que causa muito na paróquia, nós chamamos, eu, Padre Edson, Padre Belão, a gente chamava de Croácia. Parece o time da Croácia, né? O time chato que fica, sabe? Ih, lá vem esse Croácia aí. Então, se você vê nós falando Croácia, saia de perto que talvez seja você, hein? Olha só. Tem dia lá no atendimento que tem aqueles irmãozinhos assim, você fala, ai Jesus, hoje não. Eu tenho que suportar, gente. Não é? Suportar, veja, se é uma empresa, se o padre é dono de uma empresa, se a igreja fosse uma empresa, então tem os irmãozinhos aí que são Croácia. Se é uma empresa, pega, fala assim, ó, passa no RH e vai embora. Mas não é uma empresa, é uma igreja, eu não posso mandar ninguém embora. As ovelhinhas de Jesus, então Jesus ama os Croácia também. Então tem que suportar, e você tem que suportar o defeito dos outros. Tem que suportar isso, amar o próximo. Tem irmão que só vai suportando mesmo, e é assim, é uma força. Você precisa de uma força para aguentar a chateza, a inconveniência do cara. Às vezes a pessoa ela não entendeu as coisas do Evangelho, aí paciência. Amar o próximo, silencie. Por que critica tudo? Tudo tem que criticar. Por que o padre pintou de vermelho? Por que essa flor está aqui? Por que silencie, gente. Foi o trabalho de alguém. Alguém veio pintar. Alguém colocou a flor. Aí eu fico criticando. Eu não estou amando o próximo. Alguém desgastou tempo para passar a toalha. Aí eu vou lá e critico de novo. Correção cabe a quem compete. O padre que vai corrigir. Agora, criticar por criticar. Vixe Maria. Aí vira fofoca, silencie. Se você não tem nada para falar de bem para o outro, São Francisco de Sales fala isso. Você silencia. Isso é amar o próximo. Ah, padre, eu não estou fofocando, eu estou contando o que é. Não, é fofoca, gente, não é? É um jeito de disfarçar. Alimente as pessoas. Aqui o padre falou. Vai atrás de quem tem fome. Fome de comida e fome de Deus. Alimenta as pessoas, é cuidar do próximo. Sabe? Às vezes alguém na sua fábrica está esperando você convidar para ir na igreja. Ah, mas eu não vou convidar porque ela não vai. O pior pecador do mundo, Deus pode tocar naquela hora que você falou assim, viu, você não quer ir na igreja domingo? Você não quer ir num retiro de mulher que vai ter? Quem é a gente para saber de tudo? Alimente as pessoas. Reze pelas pessoas. É cuidar do próximo. E reze pelos seus inimigos. Também é cuidado ao próximo. De novo, não tem condicional. A gente tem que rezar por aqueles que nos perseguem. Sirva as pessoas. Esteja pronto, de prontidão a estar a serviço. A ser o último. Seja o último que é elogiado, o último que é lembrado, o último, não tem problema, faça para Deus que você está livre disso. O último que vai apagar a luz, o último que vai embora, o último, seja o último. Santa Teresinha tem uma oração,
Ela falou assim que ela queria o último lugar no céu para ninguém brigar com ela. Meu, Santa Teresinha quer isso, imagine nós. Seja o último, não queira passar na frente de todo mundo, não queira aparecer, se mostrar, não queira mostrar as vitórias do passado, o que você já fez no tempo do Padre Venilton, no tempo... Não precisa, Deus sabe o que você fez. E por fim, igual o amar a Deus, tem uma hora que você tem que morrer. Morra pelo próximo, dê a vida pelo próximo, abra mão das suas coisas pelo próximo. Meus irmãos, isso se chama evangelho. De novo, a gente fica com um papinho aí, de eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu não sei o que, mas a gente está longe disso, hein? Pega aquilo que o padre falou, depois procura de novo para você guardar, para você marcar. Mas olha, projeto de vida nosso é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. É só isso a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,